Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o 53º pecado, que é plantar sementes de ódio. Vamos tirar da Bíblia. Pecado não é aquilo que a pessoa pensa e sai falando, né? Sofri muito com isso na minha infância, na minha juventude, quando líderes não liam a Bíblia, mas doutrinavam a igreja segundo a cabeça deles, e não segundo a palavra de Deus, né? Vou ler 1 Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 6, que diz: E ouviu Saul, que já se sabia de Davi, dos homens que estavam com ele. Estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós terras e vinhas, e far-vos-á todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vos tenhais porque todos têm conspirado contra mim. E ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e mo participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: Ao filho de Jessé vi vir a Nobe, e a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. O pecado de plantar ódio. Tem gente que é especialista nisto. Você está orando, está estudando, está pregando, mas ele está urdindo no quarto dele como lhe derrubar. Saul começou a sua vida na maior simplicidade, sendo pastor de ovelhas. Pobre, cuidando das ovelhas, no frio, no vento, na chuva, nos perigos dos animais. Porque o pastor não está no escritório, está junto com as ovelhas. Pelo menos é o que a Bíblia mostra, né? E Saul era rei, mas era um rei que tinha se corrompido, tinha se desviado de Deus, e Deus tinha se desviado dele. Tem muita gente que está caída há muitos anos. É uma árvore sem fruto, é uma nuvem sem água, é uma cisterna vazia e ainda rota. Porque se afastou de Deus e Deus se afastou dele. Mas eles continuam batendo com o machado. O machado já caiu na água, já se perdeu, mas eles continuam batendo com o machado. E Saul tinha medo de um jovem em Israel, que era chamado por Deus. E ele um dia, nas suas perseguições com o seu povo contra Davi, ele parou embaixo de uma árvore e começou a queixar-se. Ninguém me conta nada, ninguém me diz nada. Ninguém me diz nada. E Davi está por aí. Estão tentando me derrubar.
tomar o meu trono. E os servos de Saul, quietos. Mas tinha um Edomeu. O Edomeu é uma espécie de um Judas Iscariotes. E disse, eu vi Davi era nobre e Abimeleque consultou ao Senhor por ele. E ainda deu comida para ele. E deu a espada de Golias. Bastou para que Saul dissesse, trazei-mo o sacerdote e toda a sua família. E veio Abimeleque. E começou Saul choramingando, contando a sua dor, a sua angústia. Ele com o exército tinha medo de um jovem. Eles são assim, né? Todos eles são medrosos. Não buscam a Deus, tem que ter medo mesmo. E Abimeleque disse, é de hoje que eu consulto ao Senhor? É de hoje? Ele disse, não, eu sempre consultei a Deus por Davi. Eu fiz isso sempre. Ele nunca se escondeu disto. Mas Saul estava envenenado. O demônio tinha tomado o coração de Saul de uma forma que só havia dentro dele um desejo de vingança, de ira contra Abimeleque. Abimeleque era um sacerdote de Deus. Vocês entendem? Vocês que dizem que praga nenhuma chegará à sua tenda e ficam com este versículo roubando o povo? Não era uma praga isso? E aí Saul disse para os seus servos, matem Abimeleque. Mas os servos de Saul disseram não. E aí tinha o Edomita, que ele sozinho matou 85 sacerdotes de Deus e parentes. E foi à cidade e mataram todos. Mulher, criança, idosos, passaram todos a fio da espada. Vocês entendem? Os males chegam aos servos de Deus também. Como é que não chega? Nunca lemos que Paulo, no seu navio, sofreu um naufrágio, que ele foi preso por muitos anos, que ele foi decapitado. Por que vocês não ensinam isso? Mas vocês contam só uma história. É a história do me dá um dinheiro aí. A pessoa fica feliz e põe o dinheiro. Mas nós devíamos falar sobre o pecado. O pecado de semear o ódio entre os irmãos. Existem igrejas que são racistas. Vocês acreditam nisso? Pastores racistas? Por quê? Porque o diabo é que comanda a vida dele. Não é outra coisa. Não é o Espírito Santo. Você que está na obra de Deus, nunca deixe a tentação de semear ódio no coração das pessoas tomar conta do seu ministério. Porque você produzirá pouquíssimo. E um dia chegará sobre o juiz de toda a terra, frente a frente, e terá que dar conta dos seus atos, das suas palavras.
das suas maldições, você terá que dar conta disto. Então, meus amados irmãos, muito cuidado. Semear ódio entre os irmãos. Isso acontece muito. Às vezes, a pessoa nem sabe que tem tantos inimigos. Eles telefonam, né? Quando eu vim para a América, tinha um obreiro doente, né? E ele ficava causando o maior inferno na minha vida. Eu sem dinheiro, sem trabalho, nos porões escuros, trabalhando às vezes, limpando lama, e ele no telefone. Mas o senhor é o juiz de toda a terra. Um dia um parente meu pegou ele lá em Brasília e deu-lhe uma surra. Genial! Saiu carregado na maca. O pastor. O parente meu, né? Parente por Adão e Eva, né? Porque, num certo sentido, eu e todos vocês somos parentes, porque temos um pai, Adão e Eva, né? Deus é um justo juiz. Eu conheci pessoas que dedicavam todo o tempo para me causar maldades. Hoje, tem igrejas grandes, mas não pode dizer, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não falo isto com alegria, porque se eu me gloriar na derrota do inimigo da palavra de Deus, o Senhor também um dia virá conversar comigo e irá me perguntar se eu semeei o ódio entre os irmãos, entre as ovelhas. Então, fica aí a palavra de Deus. Se não vem deste livro, não fale. Se não está aqui, não fale. Tem que passar pelo crivo da Bíblia. E se você pensa que o povo não lê a Bíblia igual a você está enganado. Tem muita gente lendo Bíblia, viu? Que Deus abençoe a todos vocês, onde quer que estejam neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Queria dizer a todos vocês que eu dedico este vídeo ao pastor Jorge Júlio Palmas e a esposa dele, Mônica Esther, que trabalham na cidade de Buenos Aires, que acompanha já os nossos vídeos há 5 anos, e sou muito agradecido por ele apoiar o nosso ministério. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe o trabalho do pastor. Que Deus esteja sempre com ele. Este é o desejo do meu coração. E a você, onde quer que esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Amém e amém.